noiva cruel queria expulsar a faxineira da mansão. Tratava-a com desprezo, humilhava-a todos os dias e pressionava o milionário a casar rápido para garantir sua herança. Mas ela não contava com uma coisa: a filha de 8 anos que via tudo. E quando a verdade veio à tona, foi com um buquê de rosas vermelhas e uma revelação que mudaria tudo para sempre. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. A mansão dos Almeida erguia-se imponente no bairro mais nobre da cidade, com seus 3 andares de mármore italiano e jardins que pareciam saídos de uma revista de arquitetura. Mas por trás daquelas paredes luxuosas, uma tempestade silenciosa estava prestes a explodir. E tudo começaria com um buquê de rosas vermelhas e uma verdade que ninguém queria enxergar. Paulo Almeida, milionário de 40 anos, com fortuna construída com trabalho árduo e uma ferida que nunca cicatrizara completamente. Seu primeiro casamento havia terminado 5 anos atrás, deixando-o com uma filha de 8 anos chamada Bia, e um coração que ele havia trancado a 7 chaves. Alto, de ombros largos e cabelos grisalhos nas têmporas, Paulo era o tipo de homem que comandava reuniões de negócios com autoridade, mas que se perdia completamente quando sua filha perguntava por que a mãe havia ido embora. A resposta para aquela pergunta ele nunca soube dar. Então mergulhou no trabalho, nas viagens de negócios, nas planilhas intermináveis, até que conheceu Márcia em um evento beneficente. Ela era bonita, elegante, sabia todas as palavras certas, parecia perfeita. E Paulo, cansado de estar sozinho, acreditou que aquilo era amor. Márcia Silveira tinha 34 anos e uma obsessão que consumia cada pensamento seu: casar-se com Paulo Almeida antes que ele mudasse de ideia. Para ela, aquele relacionamento não era sobre amor, era sobre status, poder e principalmente herança. Ela havia crescido em uma família de classe média que fingia ser rica, vivendo de aparências e dívidas. Paulo era sua saída definitiva daquela vida medíocre, e ela faria qualquer coisa para garantir aquele anel no dedo. Naquela manhã de segunda-feira, Márcia desceu as escadas da mansão com um vestido azul marinho que custava mais do que 3 meses de salário de qualquer funcionário da casa. Seus saltos repicavam no chão de mármore, como pequenas batidas de martelo. Ela parou na entrada da cozinha e observou com olhos frios a mulher que esfregava o chão. Viviane Silva tinha 30 anos e mãos calejadas de tanto trabalhar. Seu rosto tinha aquela beleza simples e genuína que nenhuma maquiagem cara consegue falsificar. Os cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo, e mesmo com o uniforme simples de faxineira, havia uma dignidade nela que irritava Márcia profundamente. "Você ainda não terminou?" A voz de Márcia cortou o silêncio como uma lâmina. "São 7 horas da manhã e esse chão deveria estar impecável há 1 hora." Viviane levantou o rosto, limpou as mãos no avental e respondeu com voz calma: "Bom dia, dona Márcia. Estou terminando agora, só falta essa área aqui." "Terminando? Você chama isso de terminado?" Márcia apontou para um canto quase imperceptível. "Está vendo aquela marca ali? Isso é inaceitável. Refaça tudo. E quando terminar, quero que lave as cortinas da sala de jantar. Todas. À mão." Viviane engoliu em seco. Lavar aquelas cortinas à mão levaria o dia inteiro. E ela ainda tinha que limpar os 3 andares da mansão, organizar a biblioteca e preparar o jardim de inverno para a visita que Paulo receberia à tarde. Mas ela precisava daquele emprego. Sua mãe estava doente, os remédios eram caros, o aluguel atrasado. Então ela apenas assentiu. "Sim, senhora." Márcia sorriu com satisfação e saiu, deixando um rastro de perfume caro e crueldade. O que nenhuma das duas percebeu foi a pequena figura escondida atrás da porta. Bia Almeida tinha 8 anos e olhos que viam muito mais do que os adultos imaginavam. Ela assistiu tudo calada, com o coração apertado. Não era a primeira vez que via aquilo acontecer, e não seria a última. Quando Márcia desapareceu no corredor, Bia saiu de seu esconderijo e caminhou até Viviane. A menina tinha cabelos escuros como os do pai, e um sorriso tímido que raramente aparecia desde que Márcia havia entrado em suas vidas. "Oi, Vivi."
Ela sussurrou, usando o apelido carinhoso que havia criado. Viviane olhou para ela e seu rosto se iluminou. Oi, princesa. Você já tomou café da manhã? Ainda não. A dona Márcia disse que eu preciso esperar o papai descer. Bia olhou para os lados, como se checasse se estavam sozinhas. Você tá bem? Ela foi má de novo. Viviane ajoelhou-se para ficar na altura da menina e segurou suas mãos pequenas. Estou bem, sim. Não se preocupe comigo, tá bom? Você precisa ir se arrumar para a escola. Mas não é justo. Você trabalha tanto e ela... Bia. A voz de Viviane era firme, mas gentil. Sua madrasta é a dona da casa. Ela pode pedir o que quiser. E eu tô aqui para trabalhar. Vai ficar tudo bem. A menina não pareceu convencida, mas assentiu. Antes de sair, ela se virou e disse baixinho: Você é minha amiga favorita, Vivi. A única, na verdade. Aquelas palavras partiram o coração de Viviane. Uma criança de 8 anos não deveria se sentir tão sozinha em uma mansão cheia de gente. Enquanto Viviane voltava ao trabalho no andar de cima, Paulo terminava de se arrumar para mais um dia de reuniões. Ele ajustou a gravata no espelho e suspirou. Estava cansado. Não do trabalho, mas de algo que não conseguia nomear. Uma sensação de que estava vivendo a vida errada, fazendo as escolhas erradas, sendo a pessoa errada. Márcia entrou no quarto sem bater, como sempre fazia. Paulo, precisamos conversar sobre o casamento. Ele fechou os olhos por um instante. Era sempre sobre o casamento. Márcia, já discutimos isso. Vamos casar em junho. Faltam 4 meses. 4 meses é muito tempo. Por que não antecipamos para março? Ou melhor ainda, fevereiro. 2 semanas. Podemos fazer algo simples. Só a família próxima. 2 semanas. Paulo se virou para ela incrédulo. Você está falando sério? Perfeitamente sério. Qual é o problema? Já estamos noivos há 1 ano. Você disse que me ama. Por que esperar? Havia algo na voz dela. Uma urgência. Uma pressão que Paulo não conseguia entender. Eu tenho compromissos de trabalho, Márcia. E Bia precisa de tempo para se acostumar com a ideia. Ela já perdeu a mãe. Não quero apressá-la em mais uma mudança. O rosto de Márcia endureceu. Bia. Tudo é sobre Bia. E eu? Quando é que você vai pensar em mim? Quando é que esse casamento vai se tornar prioridade? Paulo sentiu a irritação subir. Minha filha sempre será prioridade, Márcia. Sempre. Se você não consegue aceitar isso, então precisamos repensar essa relação. Foi a primeira vez que ele havia falado algo assim. E pelas expressões de ambos, ficou claro que aquelas palavras haviam mudado algo entre eles. Márcia recuou, forçou um sorriso e suavizou a voz. Desculpe. Você tem razão, é que estou ansiosa. Quero ser sua esposa. Quero fazer parte dessa família de verdade. Às vezes, me sinto como uma intrusa. Paulo suspirou e a puxou para um abraço mecânico. Você não é intrusa, mas precisa ser paciente. Ela sentiu contra seu peito, mas seus olhos estavam frios e calculistas. Paciente, claro. Quando Paulo saiu para o trabalho, Márcia ficou parada no corredor, os punhos cerrados. Não podia esperar 4 meses. Sua mãe estava pressionando, as dívidas da família aumentando. Ela precisava daquele casamento. E precisava rápido. E se havia algo ou alguém atrapalhando seus planos, ela eliminaria o obstáculo. Começando por aquela faxineira que sua enteada insistia em tratar como amiga. A tarde caía sobre a mansão quando Viviane finalmente conseguiu um momento de pausa. Suas costas doíam. Suas mãos estavam vermelhas de tanto esfregar, mas ela havia terminado todas as tarefas absurdas que Márcia havia imposto. Todas, menos uma. Faltava cuidar do jardim. Viviane tinha um segredo que guardava com carinho. Ela amava flores. Quando criança, sua avó tinha um pequeno jardim nos fundos de casa, e foi lá que ela aprendeu que cuidar de plantas era como cuidar de pessoas. Precisavam de atenção, paciência, amor. E o jardim da mansão Almeida era seu refúgio silencioso. Ela pegou a tesoura de poda e caminhou até os canteiros de rosas. Havia dúzias delas, brancas, amarelas, cor-de-rosa. Mas suas favoritas eram as vermelhas, plantadas no canto mais ensolarado do jardim.
Elas ainda estavam fechadas, prometendo florescer em algumas semanas. Vivi! A voz de Bia ecoou pelo jardim. A menina corria em sua direção com uma mochila nas costas e um sorriso genuíno no rosto. Você está cuidando das flores. Viviane sorriu. Oi, princesa. Como foi a escola? Chata como sempre. Bia largou a mochila no chão e ajoelhou-se ao lado de Viviane. Posso ajudar? Claro. Pega aquele regador ali e molha essas rosas aqui, bem devagar, só nas raízes. As duas trabalharam em silêncio confortável por alguns minutos. Era Bia quem quebrava o silêncio. Vivi, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Por que você deixa a dona Márcia ser má com você? Viviane parou o que estava fazendo. Como explicar a uma criança de 8 anos que o mundo nem sempre era justo? Que às vezes você precisa engolir o orgulho para colocar comida na mesa? Sabe, Bia, às vezes a gente precisa aceitar coisas que não gostamos porque temos responsabilidades. Eu preciso trabalhar para cuidar da minha mãe. Ela está doente e precisa de remédios caros. Sua mãe está doente? Os olhos de Bia se encheram de preocupação. É grave? É, mas ela vai ficar bem. Os médicos estão cuidando dela. Bia ficou em silêncio por um momento, pensativa. Então disse algo que surpreendeu Viviane. Minha mãe foi embora quando eu tinha 3 anos. Não lembro muito dela, mas lembro que ela não gostava de ficar aqui. Dizia que a mansão era uma prisão de ouro. Viviane sentiu o coração apertar. Sinto muito, princesa. Não precisa. Eu tenho meu pai. E agora tenho você também. Bia sorriu com aquela doçura pura das crianças. Você é legal de verdade. Não finge. Naquele momento, uma sombra surgiu sobre elas. Márcia estava parada na varanda, observando a cena com olhos estreitos e lábios apertados em uma linha fina. Beatriz. Sua voz era afiada como vidro quebrado. O que você está fazendo aí no chão? Você vai sujar toda essa roupa, entre agora. Bia levantou-se devagar, relutante. Olhou para Viviane como se quisesse se desculpar, mas a faxineira apenas assentiu, indicando que estava tudo bem. A menina pegou sua mochila e caminhou para dentro, os ombros caídos. Márcia desceu os degraus da varanda com passos calculados. Ela usava um vestido branco imaculado e óculos escuros que escondiam seus olhos, mas não sua raiva. Viviane. O nome saiu como um insulto. Sim, senhora. Não me lembro de ter autorizado você a usar seu tempo de trabalho para brincar de jardinagem com minha enteada. Eu já terminei todas as tarefas que a senhora pediu. Estava apenas cuidando do jardim, como sempre faço. Sempre faço, Márcia repetiu com sarcasmo. Você acha que é parte da família, é isso? Que pode ter conversas íntimas com a filha do meu noivo? Viviane respirou fundo, lutando para manter a calma. Não, senhora, eu sei qual é o meu lugar. Sabe mesmo? Porque da onde eu estou parece que você está tentando se insinuar, ganhar a simpatia da menina, talvez até chamar a atenção do dono da casa. As palavras eram tão absurdas, tão cruéis, que Viviane ficou sem fala por um momento. Eu jamais faria isso. Claro que não. Você é apenas uma faxineira humilde e dedicada, não é? Toda essa modéstia, esse jeitinho gentil. Acha que eu não vejo o seu jogo? Márcia se aproximou, sua voz baixando para um sussurro venenoso. Ouça bem, eu vou me casar com Paulo Almeida, vou ser a dona desta mansão, e quando isso acontecer, você será a primeira a ser dispensada. Então sugiro que comece a procurar outro emprego, onde você possa ter suas conversas filosóficas com crianças, sem incomodar ninguém. Ela se virou para sair, mas parou e olhou para as rosas vermelhas. Com um movimento brusco, arrancou 3 delas, espinhos e tudo. As flores caíram no chão, pétalas se espalhando. Que desperdício de espaço, Márcia murmurou, pisando nas flores enquanto caminhava de volta para a mansão. Viviane ficou sozinha no jardim, tremendo. Não de medo, mas de raiva contida. Ela se ajoelhou e pegou as rosas destruídas com cuidado, como se fossem feridas abertas. Lágrimas queimaram seus olhos, mas ela não deixou cair nenhuma. Não daria a Márcia essa satisfação. O que ela não sabia era que Paulo havia chegado cedo do trabalho. Ele estava na janela do escritório que dava para o jardim.
e tinha visto tudo. Paulo Almeida não era um homem emotivo. Construiu sua fortuna sendo racional, controlado, estratégico. Mas enquanto observava Viviane ali sozinha, segurando aquelas flores quebradas, algo se moveu dentro dele. Algo que ele havia enterrado junto com seu primeiro casamento. Raiva. Não a raiva explosiva e destrutiva, mas aquela fria, calculada, que queima devagar e muda tudo. Ele desceu as escadas e caminhou até o jardim. Viviane estava tão concentrada nas flores que não o ouviu chegar. Viviane. Ela deu um pulo, levantando-se rapidamente. Senhor Almeida, eu não sabia que o senhor tinha chegado. Paulo olhou para as rosas em suas mãos. O que aconteceu? Nada, senhor. Apenas um acidente. Um acidente, ele repetiu. E havia algo em sua voz que fez Viviane olhar para ele. Vi tudo da janela. O silêncio que se seguiu era pesado. Viviane não sabia o que dizer. Reclamar da noiva do patrão seria o fim do seu emprego na hora. Paulo suspirou. Sinto muito. A atitude de Márcia foi completamente inadequada. E quero me desculpar. Não precisa, senhor. Eu preciso sim. Ele interrompeu e pela primeira vez seus olhos encontraram os dela verdadeiramente. Você trabalha aqui há quanto tempo? 2 anos, senhor. 2 anos. E em todo esse tempo, alguma vez foi tratada com desrespeito antes de Márcia entrar em nossas vidas? A pergunta era retórica. Ambos sabiam a resposta. Isso vai mudar, Paulo disse com firmeza. Vou conversar com ela. Por favor, não faça isso. As palavras saíram antes que Viviane pudesse contê-las. Vai piorar as coisas para mim. Paulo franziu a testa. Você não deveria ter que suportar esse tratamento por medo de retaliação. Mas eu preciso deste emprego, senhor Almeida. Minha mãe está doente. Não posso me dar ao luxo de criar problemas. Algo mudou no rosto de Paulo. Uma suavidade que raramente aparecia. Sua mãe está doente? Sinto muito. É grave? É um tratamento longo, caro. Ele assentiu, pensativo. Então fez algo que surpreendeu ambos. Pegou as rosas quebradas das mãos dela com cuidado. Você gosta de flores? Não era uma pergunta. Sim, senhor. Minha avó tinha um jardim. Me ensinou a cuidar delas. Estas rosas vermelhas. Você que plantou? Sim. Achei que dariam um toque especial ao jardim. Paulo olhou para as flores machucadas em suas mãos e algo se apertou em seu peito. São lindas. Obrigado por cuidar tão bem deste lugar. Ele a entregou as rosas de volta. Seus dedos se tocaram brevemente e foi como um choque elétrico. Ambos recuaram rapidamente. Viviane, Paulo disse, sua voz mais suave agora. Prometo que isso não vai acontecer de novo. E se acontecer, quero que venha falar comigo, diretamente, entendido? Ela assentiu, ainda processando o fato de que o patrão milionário estava ali, no jardim, falando com ela como se fossem iguais. Paulo se virou para sair, mas parou. E Viviane? Minha filha gosta muito de você. Obrigado por ser gentil com ela. Sei que Bia pode ser solitária. Ela é uma menina maravilhosa, senhor. Inteligente, sensível. Só precisa de alguém que a ouça de verdade. Os olhos de Paulo se encontraram com os dela novamente, e desta vez nenhum dos dois desviou imediatamente. Havia algo ali, uma conexão, um reconhecimento. Então, o momento passou. Paulo acenou com a cabeça e voltou para a mansão, deixando Viviane sozinha com seu coração batendo mais rápido do que deveria. Lá em cima, na janela do 2º andar, Bia observava tudo com um sorriso pequeno e satisfeito. Ela tinha 8 anos, mas já sabia reconhecer o que os adultos insistiam em negar. E da janela do 3º andar, Márcia também observava. Mas seu rosto estava retorcido em fúria. A guerra havia começado, e as rosas vermelhas seriam suas testemunhas silenciosas. A noite chegou à mansão com aquele silêncio pesado que precede as tempestades. Paulo estava em seu escritório, olhando para documentos sem realmente vê-los. Sua mente estava em outro lugar, no jardim, nas rosas quebradas, nos olhos de Viviane, quando ela disse que precisava do emprego, nos olhos de Márcia,
quando destruiu aquelas flores. Ele nunca havia visto aquele lado dela, ou talvez nunca tivesse prestado atenção. Paulo se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, conseguia ver Viviane arrumando a sala de jantar para o jantar. Seus movimentos eram precisos, cuidadosos. Havia uma graça nela que não tinha nada a ver com beleza física, mas com algo mais profundo: caráter. A porta do escritório se abriu sem cerimônia. Márcia entrou com 2 copos de vinho e um sorriso que não alcançava seus olhos. Achei que você gostaria de relaxar antes do jantar. Ela estendeu um copo para ele. Paulo aceitou, mas não bebeu. Precisamos conversar. Sobre o quê? Ela se sentou no sofá de couro, cruzando as pernas com elegância estudada. Sobre o que aconteceu hoje no jardim. O sorriso de Márcia vacilou por uma fração de segundo. Ah, aquilo foi apenas uma correção necessária. A funcionária estava se excedendo. Excedendo? Paulo colocou o copo na mesa com mais força do que pretendia. Ela estava fazendo o trabalho dela, cuidando do jardim, e você a humilhou. Eu não humilhei ninguém. Apenas deixei claro que ela precisa manter limites apropriados com Bia. Aquela intimidade toda não é saudável. Intimidade? Paulo sentiu a raiva subir novamente. Bia tem 8 anos, Márcia. Ela precisa de carinho, de atenção. E se a encontra em Viviane, qual é o problema? Márcia se levantou, o rosto endurecendo. O problema é que você não vê. Aquela mulher está se aproveitando da ingenuidade da sua filha para ganhar espaço nesta casa, para chamar sua atenção. Isso é ridículo. É então por que você passou 15 minutos conversando com ela no jardim hoje? Por que a defendeu na minha frente? Paulo ficou em silêncio. Ela estava certa sobre uma coisa. Ele havia passado tempo demais ali embaixo, mas não pelos motivos que ela insinuava, ou pelo menos era o que ele dizia a si mesmo. Márcia, você está sendo paranoica. Viviane é uma funcionária exemplar. Nada mais. Nada mais. Márcia repetiu, sua voz ficando perigosamente baixa. Paulo, vamos nos casar em 4 meses. Eu deveria ser sua prioridade, não uma faxineira qualquer. Minha prioridade é minha filha. Sempre foi, sempre será. E não vou permitir que ninguém trate mal as pessoas que trabalham nesta casa. Isso inclui Viviane. Os olhos de Márcia brilharam com algo escuro. Você está me comparando com ela? Colocando uma empregada no mesmo nível que sua futura esposa? Não estou comparando ninguém. Estou dizendo que respeito é básico, independente de posição social. Márcia riu, mas era um som sem humor. Que nobre da sua parte. Paulo, o idealista. Paulo, o defensor dos oprimidos. Você acha que ela te vê como um cavaleiro de armadura brilhante? Ela vê dinheiro, segurança, uma vida melhor. Chega. A voz de Paulo cortou o ar. Não vou ouvir isso. Então o que você vai ouvir? Porque eu estou cansada de esperar, Paulo. Cansada de ser colocada em segundo plano. Cansada de ter que competir por atenção com uma criança mimada e uma faxineira ambiciosa. O silêncio que seguiu foi absoluto. Márcia percebeu o que havia dito tarde demais. Paulo a olhava como se a visse pela primeira vez. Saia do meu escritório. Sua voz era gelada. Paulo, eu não quis dizer. Saia. Agora. Márcia saiu, batendo a porta. Paulo ficou parado no meio da sala, respirando fundo. Aquelas palavras. Criança mimada. Falando de Bia, sua Bia. Algo quebrou dentro dele naquele momento. Algo que ele não sabia se conseguiria reparar. Enquanto isso, no andar de cima, Bia estava sentada em sua cama, abraçando um urso de pelúcia que sua mãe havia lhe dado antes de ir embora. Ela tinha ouvido os gritos, não as palavras, mas o tom, e sabia que era sobre ela. Uma batida suave na porta a fez levantar a cabeça. Entre! Viviane abriu a porta com cuidado, carregando uma bandeja com leite morno e biscoitos. Oi, princesa. Achei que você gostaria de um lanche antes de dormir. Bia sorriu, mas era um sorriso triste. Eles estavam brigando por minha causa, não estavam? Viviane colocou a bandeja na mesinha de cabeceira e sentou-se na beirada da cama. Não, amor. Adultos brigam por coisas de adultos. Não tem nada a ver com você. Mas tem. A dona Márcia não gosta de mim. Ela acha que eu sou um problema. Bia, olhe para mim.
Viviane segurou o rosto da menina com gentileza. Você não é um problema. Você é inteligente, gentil, maravilhosa. E seu pai te ama mais do que tudo neste mundo. E você? Você gosta de mim? A pergunta era tão vulnerável, tão carente, que partiu o coração de Viviane. Eu adoro você, Bia. Você é uma das melhores pessoas que já conheci. Bia se jogou nos braços de Viviane, e a faxineira a abraçou forte, sentindo as lágrimas silenciosas da menina molharem seu uniforme. Eu queria que você fosse minha mãe, Bia sussurrou, e não a dona Márcia. Viviane fechou os olhos, lutando contra suas próprias lágrimas. Sua mãe está lá fora em algum lugar, Bia, e tenho certeza que ela pensa em você todos os dias. Mas ela não voltou faz 5 anos. Eu sei, meu amor, eu sei. Elas ficaram assim por longos minutos, até que Bia finalmente se acalmou. Viviane a ajudou a se deitar, cobriu-a com o edredom e beijou sua testa. Durma bem, princesa. Vivi? A voz de Bia estava sonolenta. Você promete que não vai embora, mesmo que a dona Márcia mande? Viviane hesitou. Ela não podia fazer uma promessa que talvez não conseguisse cumprir. Vou fazer o possível para ficar, tá bom? Bia assentiu e fechou os olhos. Viviane apagou a luz e saiu do quarto, encostando-se na parede do corredor. Ela estava cansada, não fisicamente, mas emocionalmente exausta. Aquela mansão estava se tornando um campo de batalha, e ela estava bem no meio do fogo cruzado. Obrigado por cuidar dela. Viviane deu um pulo. Paulo estava no final do corredor, iluminado apenas pela luz fraca da lua que entrava pela janela. Senhor Almeida, eu não o vi ali. Desculpe, não quis assustá-la. Ele caminhou em sua direção. Ouvi parte da conversa. Bia disse que gostaria que você fosse a mãe dela. Viviane corou, mortificada. Senhor, eu nunca tentei substituir a mãe dela. Eu sei. Paulo a interrompeu gentilmente. E não estou acusando você de nada. Na verdade, estou agradecendo. Minha filha não tem muitas pessoas em quem confiar. E você se tornou importante para ela. Ela também é importante para mim. Eles ficaram ali no corredor escuro, e pela primeira vez Paulo realmente olhou para Viviane. Não como uma funcionária, mas como uma mulher. E o que viu o assustou. Bondade genuína, força silenciosa, beleza que vinha de dentro. Viviane, posso te fazer uma pergunta? Claro, senhor. Por que você ainda está aqui? Depois de tudo que Márcia fez, por que não pediu demissão? Ela riu sem humor. Porque preciso do dinheiro. Porque minha mãe precisa de mim. Porque nem todo mundo tem o luxo de escolher onde trabalhar. A honestidade crua da resposta atingiu Paulo como um soco. Ele vivia em um mundo de luxo, de escolhas infinitas. Tinha esquecido que para a maioria das pessoas, trabalhar não era opcional. Era sobrevivência. Sinto muito, ele disse, e era sincero. Por tudo. Não precisa se desculpar, Sr. Almeida. O senhor sempre foi justo comigo. Paulo. O quê? Me chame de Paulo, quando estivermos sozinhos, pelo menos. Todo esse senhor me faz sentir velho. Viviane sorriu e foi como o sol nascendo. Você não é velho, só tem 40 anos. Às vezes me sinto com 80. Eles riram baixinho, conscientes de que poderiam acordar Bia. E naquele momento, algo mudou entre eles. Uma linha invisível foi cruzada. Não fisicamente, mas emocionalmente. Paulo deu um passo para trás, como se percebesse o perigo. Bem, eu deveria ir. Boa noite, Viviane. Boa noite, Paulo. Ele se virou e caminhou pelo corredor, mas parou antes de desaparecer na escuridão. Viviane, aquela conversa que tivemos hoje, sobre limites e respeito, eu falei sério. Se Márcia incomodar você novamente, quero saber. Eu sei. Obrigada. Quando ele finalmente se foi, Viviane encostou a cabeça na parede e soltou o ar que estava segurando. O que estava acontecendo? Por que seu coração disparava quando ele estava por perto? Isso era errado, perigoso, impossível. Mas enquanto descia as escadas para terminar seu turno, ela não conseguia parar de sorrir. No 3º andar, Márcia estava ao telefone com sua mãe, a voz baixa e venenosa.
Não, mãe. Ele ainda não marcou a data definitiva. Sim, eu estou pressionando. O que mais eu posso fazer? Pausa. Ele está protegendo aquela faxineira. Sim, você ouviu certo. Uma faxineira. Outra pausa mais longa. Não, eu não vou desistir. Investimos tempo demais nisso. Eu só preciso acelerar as coisas. Fazê-lo se comprometer antes que ele mude de ideia. Ela olhou pela janela para o jardim lá embaixo, onde as rosas vermelhas balançavam na brisa noturna. Tenho um plano. Ele vai ter que aceitar o casamento, porque quando eu terminar, ele não vai ter escolha. E enquanto desligava o telefone, Márcia sorriu. Era um sorriso frio, calculado. O sorriso de alguém disposta a fazer qualquer coisa para conseguir o que quer. A tempestade estava apenas começando. Os dias seguintes foram tensos na mansão Almeida. Paulo começou a observar coisas que antes ignorava, como Márcia falava com os funcionários quando achava que ele não estava por perto, como seu sorriso desaparecia no momento em que Bia entrava na sala, como seus olhos seguiam Viviane com um ódio mal disfarçado. Era uma quinta-feira ensolarada quando tudo desmoronou. Paulo havia saído cedo para uma reunião, mas ela foi cancelada no último minuto. Ele voltou para casa às 10 da manhã, entrando silenciosamente pela porta lateral. Foi quando ouviu os gritos. Eu mandei você limpar essa sala 3 vezes. 3! E ainda está imunda. A voz de Márcia ecoava pela casa. Paulo caminhou em direção à sala de estar e parou na entrada, escondido atrás da parede. O que viu fez seu sangue ferver. Viviane estava de joelhos no chão, limpando manchas que claramente não existiam. Márcia estava em pé sobre ela literalmente, com um pé apoiado no balde de água suja que a faxineira usava. Sabe qual é o seu problema, Viviane? Você acha que é especial, que é diferente das outras funcionárias. Mas não é. Você é só mais uma que vai ser descartada quando eu me cansar. Eu só estou fazendo meu trabalho, dona Márcia. A voz de Viviane era firme, apesar da posição humilhante. Seu trabalho? Márcia riu com crueldade. Seu trabalho é ficar longe da minha família, longe do meu noivo, longe da minha enteada. Mas você não consegue? Fica se fazendo de amiguinha, de confidente. Acha que isso vai te levar a algum lugar? Eu não estou tentando ir a lugar nenhum. Mentirosa! Márcia chutou o balde e a água suja se espalhou pelo chão que Viviane acabara de limpar. Agora limpa de novo. E se eu voltar aqui em 15 minutos e encontrar uma única gota de água, você está demitida, entendeu? Viviane não respondeu. Apenas começou a limpar a bagunça com as mãos tremendo de raiva contida. Foi quando Paulo entrou na sala. O que está acontecendo aqui? Ambas as mulheres congelaram. Márcia se recuperou primeiro, forçando um sorriso. Paulo, você voltou cedo. Eu estava apenas supervisionando a limpeza. Supervisionando. Paulo olhou para o chão molhado, para Viviane ainda de joelhos, para o balde tombado. Foi isso que eu vi? É que a Viviane estava sendo descuidada e... Chega, a palavra saiu como um tiro. Viviane, você pode se retirar, por favor? Viviane se levantou rapidamente, pegou o balde e saiu da sala sem olhar para trás. Suas mãos ainda tremiam. Quando ficaram sozinhos, Paulo se virou para Márcia. Seu rosto estava controlado, mas seus olhos eram gelo puro. Você acabou de humilhar uma funcionária, na minha casa, pela última vez. Paulo, você não entende. Ela estava... Não. Ele levantou a mão. Não quero ouvir desculpas. Vi tudo. Ouvi tudo. Márcia empalideceu. Você estava ali o tempo todo? Estava. E finalmente vi quem você realmente é. Eu sou sua noiva, a mulher que você escolheu para ser sua esposa. Escolhi? Paulo riu sem humor. Ou fui manipulado, pressionado, empurrado para um compromisso que nunca deveria ter assumido? Isso não é justo. Eu te amo. Amor? Paulo balançou a cabeça. Você não me ama, Márcia. Você ama o que eu represento. A mansão, o dinheiro, o status. Mas não me ama. E definitivamente não ama minha filha. Márcia tentou mudar de tática. Seus olhos se encheram de lágrimas fabricadas. Paulo, por favor. Estou estressada com os preparativos do casamento. Não estou sendo eu mesma,
mas posso mudar. Prometo que posso. Não quero que mude. Quero que saia da minha casa. O silêncio que seguiu era ensurdecedor. Márcia olhou para ele como se tivesse sido esbofeteada. Você está terminando comigo? Por causa de uma faxineira? Estou terminando porque você é cruel. Porque trata as pessoas com desprezo. Porque chamou minha filha de mimada. Porque não existe uma grama de bondade genuína em você. Ela te envenenou. Aquela mulher te envenenou contra mim. Viviane nunca disse uma palavra contra você. Nenhuma. Apesar de tudo que você fez com ela. Isso diz tudo o que preciso saber sobre o caráter de vocês duas. Márcia recuou, seu rosto contorcendo em fúria. Você vai se arrepender disso, Paulo. Vai perceber que cometeu o maior erro da sua vida. Meu maior erro foi te trazer para esta casa, mas estou corrigindo isso agora. Quero que pegue suas coisas e saia, hoje. Com prazer. Márcia pegou sua bolsa e caminhou até a porta. Mas antes de sair, ela se virou uma última vez. E quanto àquela faxineira? Acha que ela vai te querer? Que podem ter algum tipo de futuro juntos? Ela é pobre, Paulo, desesperada. Vai te usar da mesma forma que você acha que eu fiz. Saia, agora. Márcia saiu batendo a porta tão forte que os quadros nas paredes tremeram. Paulo ficou sozinho na sala, respirando fundo. Suas mãos tremiam, não de raiva, mas de alívio. Como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros. Ele não sabia que Bia havia assistido tudo escondida na escada. A menina estava com um sorriso enorme no rosto. Finalmente seu pai tinha acordado. E também não sabia que Viviane estava do lado de fora da porta da cozinha, encostada na parede, com as mãos sobre o rosto, tentando processar o que acabara de acontecer. O noivado havia terminado. Márcia tinha ido embora. E de alguma forma, impossível como parecia, ela tinha sido o motivo. Não intencionalmente, mas tinha sido. E agora? O que aconteceria agora? Mais tarde naquela noite, depois que a poeira baixou e Márcia havia pegado suas coisas e saído definitivamente, Paulo estava no jardim. Eram quase 9 horas, e as rosas vermelhas pareciam brilhar sob a luz da lua. Ele ouviu passos suaves e soube quem era antes de se virar. Viviane. Senhor, Paulo, eu vim agradecer pelo que fez hoje. Não precisa me agradecer por fazer o que era certo, mas você terminou seu noivado, por minha causa. Não foi por você. Paulo se virou para encará-la. Foi por mim, por Bia, porque finalmente enxerguei que estava cometendo um erro terrível. Viviane assentiu, mas havia algo em seus olhos. Tristeza, culpa. Eu vou pedir demissão. O quê? Por quê? Porque não é certo. Sua noiva, ex-noiva, ela disse coisas, insinuou coisas, e eu não quero que as pessoas pensem que o quê? Que você teve algo a ver com o término? Viviane, Márcia mostrou sua verdadeira face. Teria acontecido de qualquer forma. Mas não teria acontecido hoje, e agora vou ficar aqui, trabalhando na sua casa, e as pessoas vão falar. Vão dizer que eu me aproveitei, que manipulei a situação. Paulo deu um passo em direção a ela. E você se importa com o que as pessoas dizem? Eu me importo com o que você pensa. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Paulo olhou para ela. Realmente olhou. E percebeu algo que vinha negando há semanas. Ele não a via apenas como uma funcionária. Não via apenas bondade e caráter. Via uma mulher, linda, forte, genuína. Uma mulher que fazia seu coração bater mais rápido toda vez que ela entrava na sala. Viviane, papai. A voz de Bia cortou o momento. A menina corria em direção a eles de pijama e pés descalços, seus cabelos voando atrás dela. Bia, o que você está fazendo acordada? Paulo a pegou no colo. Eu estava preocupada. Ouvi a porta bater quando a dona Márcia foi embora. Ela não vai mais voltar, vai? Não, meu amor, ela não vai voltar. Bia olhou para Viviane e então para o pai. Seus olhos brilhavam com uma inteligência além de seus 8 anos. Pai, você gosta da Vivi? Bia! Paulo ficou vermelho. É que eu gostaria muito que vocês ficassem juntos. Ela é legal. E você fica mais feliz quando ela está por perto. Eu percebo. Viviane estava vermelha também.
Bia, não é assim que as coisas funcionam. Por que não? A menina olhou entre os dois adultos. Vocês gostam um do outro. Eu vejo. Todo mundo vê, menos vocês. Paulo e Viviane se entreolharam. Havia verdade naquelas palavras inocentes. Ele gostava dela, mais do que deveria, e ela sentia o mesmo. É tarde, princesa. Paulo finalmente disse. Vamos te colocar na cama. Enquanto caminhavam de volta para a mansão, Bia segurou a mão de Viviane. Você não vai embora, vai, por favor, promete? Viviane olhou para Paulo. Ele assentiu quase imperceptivelmente, como se dissesse, por favor, fique. Eu fico, ela disse baixinho. Prometo. E naquele momento, sob as estrelas e as rosas vermelhas, algo mudou. Não era amor ainda, mas era o começo de algo. Algo verdadeiro, assustador e impossível de ignorar. A tempestade tinha passado, mas outra estava apenas começando. Os dias seguintes ao término do noivado foram estranhos na mansão Almeida. Havia um silêncio diferente agora. Não o silêncio pesado e sufocante de antes, mas algo mais leve, como se a casa inteira pudesse finalmente respirar. Paulo mergulhou no trabalho, mas sua mente estava em outro lugar. Ele se pegava olhando pela janela do escritório, observando Viviane cuidar do jardim. Se pegava descendo para a cozinha nos horários em que sabia que ela estaria lá. Se pegava pensando nela antes de dormir. Isso era errado. Ela havia sido sua funcionária por 2 anos. Conhecia-a há tanto tempo, mas só agora realmente a via. E quanto mais via, mais queria conhecer. Viviane, por sua vez, estava em guerra consigo mesma. Ela sentia a mudança. Via como Paulo a olhava agora. E sentia algo crescer dentro dela também. Algo que não podia nomear, mas que a assustava profundamente. Ela era a faxineira. Ele era o milionário. Não importava o que sentisse, aquilo não tinha futuro. As pessoas iam falar. Iam dizer que ela tinha destruído o noivado dele, que era uma aproveitadora. E pior, iam machucar Paulo e Bia com fofocas cruéis. Foi numa manhã de sábado que Viviane tomou sua decisão. Paulo estava tomando café com Bia quando ela entrou na sala de jantar. Suas mãos tremiam ligeiramente segurando um envelope branco. Paulo, posso falar com você? A sós? Ele percebeu imediatamente que algo estava errado. Claro. Bia, termine seu café da manhã, está bem? Eles foram para o escritório. Viviane ficou de pé perto da porta, como se precisasse de uma rota de fuga. Paulo se sentou na beirada da mesa, esperando. Eu vim entregar minha carta de demissão. As palavras caíram como bombas no silêncio do escritório. O quê? Por quê? Viviane respirou fundo. Porque não é certo. Você acabou de terminar um noivado. As pessoas vão falar, vão dizer que eu tive culpa, que manipulei a situação. E eu não posso fazer isso com você. Com Bia. Vocês merecem paz. Não mais problemas. Paulo se levantou, pegando o envelope de suas mãos e o colocando de lado sem abrir. Viviane, olhe para mim. Ela ergueu os olhos e ele viu lágrimas ali. Você acha que eu me importo com o que as pessoas vão dizer? Deveria. Sua reputação, seus negócios, não significam nada se eu não for feliz. E eu não era feliz. Não com Márcia. Mal conseguia respirar naquela relação. Mas isso não muda o fato de que eu sou sua funcionária, que existe uma diferença enorme entre nossas vidas. Eu sustento minha mãe com meu salário. Você tem uma fortuna. Isso não funciona, Paulo. Por que não? Ele deu um passo em direção a ela. Quem disse que dinheiro importa quando se trata de conexão real? De respeito? De sentimento? Viviane balançou a cabeça, lágrimas finalmente escorrendo. Eu não posso. Sinto muito, mas não posso. Vou trabalhar até o fim do mês, dar tempo de você encontrar outra pessoa. Mas preciso ir embora. Ela saiu rapidamente antes que ele pudesse argumentar mais. Paulo ficou sozinho no escritório, segurando aquele envelope. Abriu-o e leu as palavras formais da carta de demissão. E pela primeira vez em anos, Paulo Almeida sentiu medo de perder algo realmente importante. Do lado de fora da porta, uma pequena figura havia escutado tudo. Bia tinha 8 anos,
mas já sabia reconhecer o amor quando via. E ela não ia deixar dois adultos burros estragarem tudo por causa de orgulho e medo. A menina correu para seu quarto e pegou sua caixa de desenho. Tinha um plano. E precisava agir rápido. 3 dias se passaram. Paulo tentou falar com Viviane outras 2 vezes, mas ela sempre arrumava desculpas para evitá-lo. Mantinha-se ocupada, cabeça baixa, fazendo seu trabalho mecanicamente. Bia observava tudo com frustração crescente. Adultos eram tão complicados. Então, ela decidiu tomar o assunto em suas próprias mãos. Na quarta-feira à tarde, Bia procurou seu pai no escritório. Ele estava olhando papéis sem realmente vê-los. Pai, posso te pedir uma coisa? Claro, meu amor. O que você precisa? Quero que você compre rosas vermelhas, muitas. Um buquê bem grande. Paulo franziu a testa. Rosas? Para quem? Bia sorriu com aquela sabedoria de criança que vê além das máscaras adultas. Para a Vivi. Ela gosta de rosas vermelhas. Você sabia disso? Sim, mas Bia... Pai, você gosta dela. Eu sei. E ela gosta de você. Todo mundo sabe. Menos vocês dois. Não é tão simples assim. Por que não? A dona Márcia era má. A Vivi é boa. Ela faz você sorrir. Faz eu me sentir segura. Por que você não pode simplesmente dizer que gosta dela? Paulo olhou para sua filha. Quando ela tinha ficado tão sábia? E se ela não quiser? E se for cedo demais? Então você perde a chance. E ela vai embora. E vamos ficar tristes de novo. Bia pegou na mão do pai. Pai, você sempre me diz para ser corajosa. Para não ter medo de tentar. Agora é sua vez. Aquelas palavras atingiram Paulo em cheio. Sua filha de 8 anos tinha mais coragem que ele. Você tem razão. Vou comprar as rosas. Não. Eu vou dar as rosas para ela, por você. Assim ela vai saber que eu também quero que vocês fiquem juntos. Paulo sentiu seu coração apertar. Abraçou sua filha forte. Quando você ficou tão esperta? Sempre fui. Você que não prestava atenção. Naquela tarde, Paulo saiu e comprou o maior buquê de rosas vermelhas que encontrou. 33 rosas, perfeitas, do mesmo jardim onde Viviane havia plantado as primeiras. Quando voltou, entregou as flores para Bia com instruções simples. Diga a ela que não aceito a demissão e que quero conversar. Não como patrão, mas como Paulo. Bia pegou o buquê, que era quase do tamanho dela, e saiu em missão. Viviane estava no jardim de inverno regando as plantas. Era fim de tarde, a luz dourada entrando pelas janelas de vidro. Ela tinha chorado naquela manhã, sabendo que em 2 semanas não estaria mais ali. Não veria mais Bia crescer. Não veria mais Paulo. Vivi! Ela se virou e quase deixou o regador cair. Bia estava ali com um buquê enorme de rosas vermelhas. Bia, de onde... São para você, do meu pai, e minhas também. Por favor, não vá embora. Viviane ajoelhou-se, ficando na altura da menina. Bia, eu já expliquei. Você explicou coisas de adulto, mas eu sou criança, e crianças sabem a verdade melhor que os grandes. Bia estendeu as rosas. Você ama meu pai, e ele te ama. Eu sei que ama. Vi nos olhos dele, e vi nos seus também. Amor é complicado, princesa. Só porque vocês fazem ser complicado. Minha professora diz que amor é escolher ficar mesmo quando é difícil. É cuidar. É fazer a pessoa sorrir. Você faz meu pai sorrir, Vivi. Pela primeira vez em anos, ele sorri de verdade. As lágrimas voltaram aos olhos de Viviane. E se não der certo? E se as pessoas falarem mal de nós? Então a gente não liga. Porque quem importa somos nós 3. Nossa família. Nossa família. Aquelas palavras quebraram a última resistência de Viviane. Mas eu sou a faxineira, Bia. Seu pai é um milionário. Você é a Vivi, ele é o papai. O resto não importa. Naquele momento, Paulo apareceu na porta do jardim de inverno. Ele tinha ouvido tudo e percebeu que sua filha tinha feito em 5 minutos o que ele não conseguira em dias. Ela está certa, ele disse, caminhando em direção a elas. Nada disso importa. Posição social, dinheiro.
o que as pessoas vão pensar. A única coisa que importa é o que sentimos. Viviane se levantou, abraçando as rosas. Paulo, eu não aceito sua demissão. Mas não porque quero que continue sendo minha faxineira. Ele parou na frente dela, vulnerável de uma forma que nunca tinha sido. Quero que fique como alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor. Como alguém que trouxe luz para esta casa. Como alguém que eu gostaria de conhecer melhor. Sem hierarquias, sem patrão e funcionária. Apenas Paulo e Viviane. Você está me pedindo para... Estou pedindo uma chance, um jantar, uma conversa, um recomeço. Viviane olhou para as rosas em suas mãos, depois para Bia, que sorria esperançosa, depois para Paulo, e finalmente entendeu. Amor não era sobre lógica, não era sobre fazer sentido, era sobre coragem. Sim, ela sussurrou. Sim para tudo. Paulo sorriu, e era como o sol nascendo. Ele estendeu a mão e ela a pegou. Bia pulou entre eles, abraçando ambos pelas pernas. Eu sabia que vocês iam ficar juntos. E ali no jardim de inverno, cercados por plantas e luz dourada, 3 pessoas encontraram algo que procuravam sem saber. Uma família. Não de sangue, não de papel, mas de escolha. As rosas vermelhas testemunharam tudo, suas pétalas brilhando como promessas cumpridas. E em algum lugar, nas raízes daquelas flores, estava a verdade mais simples de todas. O amor verdadeiro não pede licença para florescer. Ele apenas acontece.